Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, hoje é a segunda sessão, a partir do parágrafo 1210, sobre os 7 sacramentos. Então, Jesus Cristo deixou como plano para a nossa inserção no Cristo, deixou como plano para nós os sacramentos. Pelo batismo somos inseridos na vida de Cristo, pela comunhão nós recebemos o próprio Cristo, que se dá com o seu corpo, sangue, alma e divindade, se dá a nós, né? Pela crisma somos iluminados pelo Espírito Santo, né? Para compreender os mistérios do amor de Deus, pelo sacramento da ordem ao serviço ministerial, né? Dos sacramentos em si, depois pelo sacramento do matrimônio, né? Para a perpetuação não só do povo de Deus, mas também para a educação dos filhos de Deus, né? E por fim a unção dos enfermos, né? Que é exatamente em determinados momentos em que a pessoa está gravemente doente ou em risco de morte, né? Então, nesses 2 casos se dá a unção dos enfermos, segundo uma cirurgia ou uma doença grave ou uma dificuldade muito grande, né, de saúde. Então, a unção dos enfermos, por isso se dá o nome unção dos enfermos. Era chamada de extrema unção porque dava sempre no auge da dor, do sofrimento. Hoje em dia pode-se fazer isso antes até de uma cirurgia, tá bom? Não que antes não pudesse, era feito também. Mas é verdade que a Eucaristia é o centro de todos os sacramentos. Ali Jesus se dá a nós. Quem comer deste pão e beber deste vinho terá vida em mim. Quem não terá vida nele. Por isso é o centro. O batismo é para recebermos Cristo, a crisma é para compreendermos o mistério de Cristo eucarístico, o sacramento do matrimônio é para se unir, né, aquele casal unidos a Cristo, né, o sacramento da ordem é o serviço da Igreja e de Cristo. Então tudo isso serve exatamente para entendermos os mistérios do amor de Deus. A Eucaristia é o centro de toda a liturgia da Igreja e é o centro desses sacramentos. Cristo colocou como plano divino os sacramentos para nos aproximarmos dele, pelo matrimônio, pelo batismo, crisma, unção dos enfermos, ordem, né, e a Eucaristia. Ali nós nos unimos mais intimamente a Cristo. E o primeiro desses é o sacramento da iniciação cristã, quando somos inseridos na vida de Cristo. Pelo batismo, né, é verdade que antigamente, no início, os catecúmenos, aqueles que se preparavam para receber, né, os primeiros sacramentos, recebiam de uma vez só, porque eram adultos e tinham capacidade de compreender, recebiam de uma vez só 3 sacramentos: batismo, né, crisma e Eucaristia. Ainda na Igreja Oriental, ainda é assim. As crianças são bem pequeninas, já recebem as 3 coisas. Mesmo sendo tão pequenino, recebe também as 3 coisas. Isso só na Igreja Oriental. Porque era assim no começo do cristianismo, porque só para os adultos era dado o batismo, porque compreendiam o mistério da fé. Então, por isso que quando a gente começa a quaresma, ou mesmo em determinados momentos específicos da Igreja, a gente volta àquele Evangelho, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão é uma mudança de hábito, uma mudança de vida, acreditando naquilo que ele nos ensinou, para que haja essa mudança de vida. Por isso, Cristo é o exemplo e o modelo. Então, quando seguimos Cristo, temos que mudar algum comportamento. Cristo diz para pagar o mal com o bem, Cristo diz para perdoar até aquele que se comporta como inimigo, Cristo pede para servirmos aqueles que precisam de nós, o serviço da caridade. Então, o que Cristo pede são sinais daquilo que é a nossa união com Ele. Quanto maior as nossas obras, né, se configuram as obras de Cristo, tanto maior a nossa comunhão com Ele. Por isso que só pode receber a comunhão quem está em comum acordo com Deus. Por isso a Eucaristia é o centro. Quando a pessoa está em comum acordo, quando recebe o batismo, ela já começa a conhecer o mistério de Deus.
com exceção as crianças que são pequeninas. Vão aprender dos pais e dos padrinhos esse processo para viver uma vida em Cristo, mas vão aprender desde pequeninos. Por isso começam aprendendo a oração, aprendendo quem é Deus Pai, aprendendo quem é Nossa Senhora. Então vão aprendendo pequenininho, quando vão crescendo, conforme a maturidade, conforme a compreensão, vão aprendendo mais. Por isso que se dava também o batismo para as crianças. O certo é que no começo o batismo era para quem se convertesse, para quem, conhecendo a verdade, estava com um propósito firme de mudar a vida. Então era dado o batismo para quem, conhecendo a verdade, através da evangelização, do Evangelho, da vida de Cristo, através dos mistérios do amor de Deus, descobrindo qual era a missão, conformava a sua vida a uma vida de Cristo. Por exemplo, um atleta tem que conformar a sua vida a uma vida de atleta, um soldado a uma vida de soldado, militar, um funcionário tem que se acomodar ao ambiente de trabalho para trabalhar bem naquele lugar, mas não é a vida dele, porque enquanto está no exército é uma coisa, na família é outra. Quando ele está como atleta treinando, ele é uma coisa. Quando está trabalhando no ambiente de trabalho, ele é uma coisa. Não que seja outra pessoa diferente, mas ali exige dele um comportamento, aqui exige outro. Agora, para um cristão, tanto o comportamento no trabalho e na nossa ocupação, quanto em casa, na família, não pode ser duplicidade de vida. Por isso, quando a gente é inserido na vida de Cristo pelo batismo, a gente recebe uma vida nova de Cristo. Então tem que deixar algumas coisas. Por isso, convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão é o seguinte, é a mudança de vida. Então a gente muda algumas coisas na nossa vida que não estão bem. A gente aprendeu assim, mas a gente descobriu depois que estava errado. Então é uma mudança de vida. O batismo é essa inserção. Ele recebe como um dom de Deus mediante a graça de Cristo. É Cristo que, pelo batismo, nos fortalece pelo sacramento, depois pela confirmação e nutridos pela Eucaristia. Então, parágrafo 1212. Continuando, parágrafo 1213 diz assim: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, é o pórtico da vida no Espírito, né? E essa porta se abre, né, abre um acesso aos demais sacramentos, ou seja, pelo batismo somos libertados do pecado, regenerados como filhos de Deus e tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados à igreja e feitos participantes da sua missão. Então, inseridos na vida de Cristo, né, tornados membros desse corpo que somos todos nós. Por isso que quando eu sofro, aqueles que se compadecem como Cristo sentem compaixão. Então é isso que acontece com os membros de Cristo. Quando temos às vezes uma pessoa na paróquia, que às vezes é mais amiga nossa do que um parente nosso próximo, que não é tão próximo assim, que a gente esperava que fosse próximo e nem tão próximo é. Porque às vezes na comunidade cristã tem uma vivência, a gente se encontra só domingo, mas vê mais do que parente que só vê às vezes uma vez por ano. E tem mais afinidade com essas pessoas porque pensam do mesmo jeito, porque buscam a mesma vida, porque compreendem os mistérios de Deus. Então Cristo, uma vida inserida em Cristo pelo batismo, é ter uma vida nova. E essa vida nova é uma configuração a Ele. Por isso que a gente se dá às vezes muito melhor com uma pessoa que tem o mesmo pensamento do que uma pessoa que está fora daquilo. E às vezes nos sentimos até fora do mundo. Quanto mais descobrimos a vida de Cristo, mais descobrimos as misérias do mundo. E aí ficamos até escandalizados naquilo que até poderíamos nós cair. Por isso é uma luta constante, né? É denominado batismo, parágrafo 1214, com base no rito central, pelo qual batizar significa mergulhar, ou seja, imergir. É um mergulho na água, né, que simboliza o sepultamento do catecúmeno. Quer dizer, antes era feito o batismo na água corrente, como foi feito no Rio Jordão. E a prefiguração disso, antes disso, quer dizer, dois sinais. O dilúvio morreu todo mundo e os que estavam na barca se salvaram. A igreja sempre foi tida como um sinal da barca. Tanto é que a gente chama toda a parte da igreja onde o povo senta, nave. Todos estão no mesmo sentido. Todos estão remando para quem? Para o sol nascente, que é Cristo. Então, a liturgia, até a posição da igreja é isso. E a nossa paróquia, como ela é muito antiga, as igrejas antigas, mas hoje em dia não. Hoje em dia elas são feitas de acordo com o quarteirão. O quarteirão está para cá, a igreja só pode ser construída nessa posição. Comprou esse terreno, tem que ser construída nessa posição.
Mas, antigamente, as igrejas eram construídas, se vocês olharem para o Largo 13, uma rua está aqui, a outra rua está aqui, e a igreja está assim, não é paralela nem com essa rua, nem com essa. Parece que a igreja está torta. Na verdade, a igreja, quando foi feita, não tinha nenhuma rua e nem outra. A igreja foi feita no dia da Páscoa. Qual é a posição do sol quando o sol nasce? Nessa posição. Então, quando o sol nasce na Páscoa, por exemplo, no inverno, ele nasce aqui e ele morre aqui. Então, por que faz frio? Porque o dia é mais curto. Ele nasce aqui e morre aqui. No verão, ele nasce... Aliás, no inverno, ele nasce... É isso mesmo, aqui e morre aqui. No verão, ele morre lá, ele nasce lá e morre aqui. Então, é o percurso maior que ele faz. Por isso que o calor é insuportável. Porque é o percurso maior que a Terra gira com maior incidência do Sol. Então, por isso que é verão. Então, inverno assim, e aí vai mudando as estações, ele vai mudando. Então, na Páscoa, no nosso caso, que é mais perto do verão, um pouco logo depois do verão, quando o Sol nasce, ele nasce exatamente nessa posição, onde está virado o altar. Então, o Cristo é o sol nascente. Quando o padre celebrava a missa, é que a posição vocês não estão ali, mas quando aquele altar principal, quando o padre fica em pé, o que ele vê? Vê a imagem de Santo Amaro, naquele arco, quando ele levanta a cabeça, ele vê a imagem de Santo Amaro, e atrás de Santo Amaro está aquela rosácea de Santo Amaro, certinha, ela está certinha, na mesma posição, redonda, então o sol entra por ali. Então, quando o padre eleva a hóstia e o cálice, o sol de manhã, na Páscoa, estava exatamente entrando ali. Então, Cristo é o sol nascente, a Páscoa, é a luz do mundo. Então, e quem é o povo? É o povo que está na nave. E que nave é essa? É a barca, onde todos estão voltados para o mesmo sentido, tanto o padre quanto todo o povo. Então tinha esse sentido, Cristo é o sol nascente. E pelo batismo a gente vai ver também que tem essa parte no rito do batismo, tem esses sinais também. Então, quando a pessoa é mergulhada, então ela, no dilúvio morreram todos, e os que estavam na barca se salvaram. No Mar Morto, na travessia com Moisés, os que atravessaram a pé enxuto, foi porque Deus segurou o mar. Mas os que não acreditavam, o mar voltou e matou todos. Então, quer dizer, a água é para dizer, morremos todos na nossa impiedade, nos nossos pecados, no pecado original, para renascermos numa vida nova, numa vida em Cristo, imitando Cristo. É lógico que a gente tem resquício do pecado, da mancha do pecado original, tem as cicatrizes do pecado na nossa alma, então ele está lá, marcado, né? Mas é verdade que é uma luta constante em vencer tudo isso. Esse banho também é chamado de iluminação, a luz verdadeira que ilumina todo homem. Por isso o batismo também dá uma nova luz, porque é uma vida inserida no exemplo e nas palavras de Jesus Cristo. Por isso somos inseridos nessa vida. Parágrafo 1216. Aqui, nas letras pequenas desse mesmo parágrafo, diz assim: o batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho da regeneração, selo, tudo o que existe de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem, e por isso se chama graça, porque é dado até aos culpados. O batismo porque o pecado é sepultado na água, a unção porque é sagrado, é ungido como rei nessa vida, iluminado por essa luz que resplandece, a veste porque é coberta a nossa vergonha, e o banho porque nos lava, o selo porque nos guarda, é o sinal do senhorio de Deus. Então todos esses sinais que acontecem no rito do batismo têm um significado. Então todos eles têm um significado. A luz, a água. Nas crianças ainda tem um outro sinal, né, que nas crianças ainda colocava, o padre ainda coloca, que esse não é facultativo, esse não precisa ter, mas colocava a mão nos ouvidos e na boca da criança, que ainda não fala e não compreende todas as coisas, né, o Senhor faça que possa abrir os seus ouvidos e abrir os seus lábios, para que possa ouvir a palavra de Deus e proclamá-la, né, na sua vida. Então, quer dizer, tem um outro rito que é só para as crianças pequeninas, os adultos não precisam mais. Já aprenderam, já sabem e tem que viver bem. Então, semana passada foi um batizado aqui, então ele sabe, agora tem que ter uma vida nova, mudar de vida. É lógico que antes já estava lutando por isso, e a gente luta por isso. Conhecendo Cristo, a gente sabe o que Ele espera de nós. É como uma regra, tudo tem regra.
Tem regra de trânsito para se comportar bem no trânsito. Tem regra cristã para se comportar bem no mundo. Tudo tem uma regra. Uma regra dentro do nosso lar para que ninguém mate o outro, né? Então o lixo tem que ser aqui, as coisas têm que ser nesse lugar, né? Tudo tem que ter uma regra, né? Uma ordem, né? Para que não haja discórdia, né? Normalmente os homens que tiram as coisas da regra e da ordem, mas tudo bem, né? Eles estão aprendendo ainda, né? Tem regras para as outras coisas, para isso não. Então, o que acontece é que o batismo, na economia da salvação, é uma bênção da água. Pela bênção da água, na liturgia da noite pascal, e aqui na paróquia nós fazemos assim, abençoamos bastante água, que é naquela missa que o bispo celebra aqui na nossa catedral, e abençoa muita água. E a gente guarda essa água toda. Com essa água que o bispo abençoou no dia da Páscoa, é que batizamos todas as crianças e os adultos. Então é significativo, porque aquela é como se fosse aquele rito tão bonito, depois da paixão, morte, agora a ressurreição. Cristo é uma nova vida, uma vida nova em Cristo. A vida não acaba, ela continua na vida eterna. E Cristo veio mostrar isso. Nossa vida não tem um fim. Para que eu vou trabalhar tanto se eu vou morrer? É verdade. Agora, para que eu vou trabalhar tanto se de verdade, se eu fizer bem até o fim, eu vou ganhar a vida eterna e um prêmio da alegria eterna. Então, vale a pena. Então, se fosse só morte por morte, morrer trabalhando mais 200 anos. E morrer amanhã, pelo menos amanhã eu não trabalho 200 anos. Mas também não desfruto desse mundo e também não vou ter a felicidade eterna. Então, é isso que Nosso Senhor quis mostrar. Viu que o mundo era bom para chegar aos céus. Fez as coisas para o homem, mas para serem deles, não para ele cuidar, porque nada é dele. Tudo pertence a Deus, até a sua vida. Então, nisso tem o sentido. O que acontece, parágrafo 1218 diz assim: desde a origem do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte de vida e da fecundidade, não só para os peixes, mas para todos os animais que precisam de água para sobreviver. Até porque o nosso aparelho digestivo, até porque toda a nossa vida e as nossas células precisam de água. Então, nós fomos feitos como necessitados dessa água. Então, de verdade, é uma criatura humilde e ao mesmo tempo admirável, né? Então, a Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, no começo, lá no livro do Gênesis, vai dizer: o Espírito pairava sobre as águas para dar vida. Então, é exatamente essa ação de Deus. A água dá-nos uma nova vida. Então é isso que pela igreja, aí nos parágrafos seguintes vai falar um pouquinho, né? A igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo, né? E outras pessoas, isto é, 8 foram salvas por essas águas, né? As outras não, as outras pereceram. O que diz Nosso Senhor também, e o que pede a igreja, é que também pelo Mar Vermelho, parágrafo 1221, sobretudo a travessia do Mar Vermelho, né, verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Então, o que acontece também que essas cenas e figuras da água sempre foram também um sinal da ação de Deus na nossa vida. Deus age também por esses sinais. Então, o batismo, portanto, é prefiguração dessa travessia do Rio Jordão, do Mar Vermelho, né? Também Elias atravessou, né, o Rio Jordão a pé enxuto também, né? Então o Mar Vermelho, também o dilúvio, tudo isso significa que essa água que nos é colocada sobre a cabeça é para dizer que morre o homem velho e nasce um homem novo, uma nova humanidade em Cristo, prefigurados a Cristo. O batismo de Cristo, o que significa? Parágrafo 1223. Após a sua ressurreição, lá no meio do parágrafo, confere esta missão aos apóstolos: ide, pois, fazei todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Aqui tem uma missão que aqui é um problema, né? Na faculdade, quando a gente estudava, tinha uma matéria que se chamava ecumenismo. O ecumenismo é o que é? O diálogo com outras igrejas. Então a gente tem que conviver bem com todo mundo, né? Mesmo não sendo cristão, mesmo não tendo a nossa vida, a gente tem que conviver muito bem com as pessoas, né? Mas o ecumenismo, a gente brincava, né? O ecumenismo bom é esse que Jesus mandou, que todas as nações, todas, sem exceção, todas as nações se tornem discípulos,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vontade de Jesus. Então, se ele mandou, então a gente convive com gente ruim e convive com gente com outras fés, com outra fé e com outro comportamento. Tem que conviver porque é assim a vida. Mas nós somos chamados a chamá-las a uma vida nova. E como a gente faz isso? Ensinando, educando? Não, é se comportando muito bem. Porque os primeiros cristãos viviam no meio do Império Romano, que era depravado. E a alegria com que viviam, a caridade com que viviam, fez com que muitos mudassem de vida. E aí, mudando de vida, quer dizer, fez com que muitos compreendessem aquilo que é bom e verdadeiro. Porque Cristo é caminho, verdade e vida. É o caminho, o único caminho que traz felicidade eterna, apesar das cruzes de cada dia. É o único que é a verdade, porque o resto é tudo mentira. Tudo tentação do demônio. Eu vou ser feliz se eu fizer tal coisa. Não vai, porque a felicidade não está ali. A felicidade está em morrer, em estado de graça e ir para o céu. Porque o resto é uma desgraça. É por isso que a luta nossa é corresponder. E essa é a vontade de Jesus Cristo para os apóstolos. E depois fazer todas as nações e se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Vamos ser sinceros, os apóstolos eram só 12. Conseguiram? Não, mas não era missão só deles. Eles fizeram o papel deles. Outros continuaram, outros continuam, nós continuamos. Nós continuamos com essa missão de anunciar também, não com o mesmo peso dos apóstolos, que conviveram com Jesus, tiveram uma graça muito especial, mas nós também somos inseridos nessa vida e conhecemos o que aconteceu com a vida de muitos santos. A vida daqueles que amaram e se configuraram a Cristo é exemplo para nós. Por isso que a gente tem devoção aos santos, porque foram pessoas como nós que enfrentaram dificuldades, tiveram tentações de não fazer o que é certo, mas por causa do amor a Jesus Cristo se esforçaram por fazer o que é certo. E é isso que o batismo nos dá, uma graça especial para fazermos exatamente esse papel na nossa vida. Porque por vontade, quem que gosta de trabalhar todo dia? Por vontade, quem gosta de ir no médico? Por vontade, a gente não gosta de muitas coisas, né? Você vai pagar imposto, ninguém gosta, né? Então, são coisas que a gente faz porque tem que fazer, mas a gente não gosta. Agora, a questão é que quando compreendemos o que Cristo nos pede, entendemos, mesmo que sendo difícil, árduo, ali está o centro da felicidade, porque é uma superação da nossa vontade. Deixamos o egoísmo para fazermos aquilo que é bom para todos, bom para mim e bom para os outros. Por isso que quando um padre tem que ser bom, é bom para todo mundo. Quando um marido tem que ser bom, é bom para a esposa. Quando a esposa tem que ser boa, é bom para o marido. Então, esse esforço, que não é fácil, é o que torna o mundo melhor. Mas por que a gente faz isso? Porque olhou para Cristo. Enquanto olha para Cristo, que é um presente que Ele nos dá, é uma graça especial, porque nós nascemos, né, na condição de pecadores, desde a desordem, da desobediência do homem, dos primeiros. Então, aconteceu uma desgraça, nos afastamos de Deus pela desordem. Agora, a nova ordem, pela obediência, né? Observar tudo o que eu vos ordenei. Essa ordem nova é que nos leva a Deus. Por isso que quando na igreja aconteceram as vocações, por exemplo, a ordem dos carmelitas, a ordem dos beneditinos, a ordem, né, dos dominicanos. Por que chamava ordem? Porque era um novo modelo de vida baseado naquilo que os santos viram que Deus esperava deles. Para São Francisco e para São Domingos viveram a ordem mendicante. Anunciar com alegria para os franciscanos o amor de Deus e anunciar pela palavra o anúncio do Evangelho pelos dominicanos. Os carmelitas viver isolados do mundo, mas rezando pelo mundo, né? Os beneditinos, né, viver na Santa Liturgia o amor a Jesus Cristo, demonstrar amor a Jesus Cristo pela salmodia bem cantada, pela liturgia da Santa Missa, né, pelo trabalho bem feito, aquilo que São Bento proclamou, ora et labora, oração e trabalho. Então, viver bem nessa hora. Então, por isso são ordens. O Cristo ordenou, só que a gente não é capaz de fazer tudo. Então, o que a gente faz? Tem uma ordem. Quem casa tem uma ordem para quem é casado. Cuidar e dar a vida pelo seu. Então, é isso que o batismo nos faz. Nos insere nessa ordem de Cristo. Tudo fazer por essa ordem. Tá bom? Então, o que acontece, parágrafo 1224,
Diz assim, lá no meio: o Espírito Santo que pairava sobre as águas da primeira criação, desde então, sobre Cristo, preludiando a nova criação, e o Pai manifesta Jesus como seu Filho amado. Eis o meu Filho amado. Depois do batismo, Jesus não precisava ser batizado, ele é o próprio Deus, mas fez isso para nos mostrar o caminho. João Batista falava que era um caminho de conversão e penitência. Conversão e penitência. Jesus não precisava de penitência. A penitência era assumir a condição humana. Já estava vivendo numa penitência, né? Sendo Deus Todo-Poderoso, vivendo privado de muitas coisas na condição humana para nos ensinar esse caminho. E ao mesmo tempo não precisava de conversão, é o próprio Deus. Porque ama, não precisa mudar. Mas aceitou o batismo para nos mostrar o caminho. Conversão e penitência. E entrando nesse verdadeiro dom, essa graça que Deus nos dá e que o Pai vai dizer: esse é o meu Filho amado, nele está o meu bem-querer, escutai-o. Então, no batismo de Nosso Senhor, entendemos o que Deus quer como princípio da nossa salvação. O Antigo Testamento dizia exatamente isso. Era uma preparação pela verdadeira libertação, não libertação só do Egito. Não libertação só através do dilúvio, não a libertação verdadeira. Qual é essa libertação verdadeira? Dessa vida presente, que é a vida de pecado. Então nos insere na vida de Cristo para sermos libertos. 1225 diz assim: Cristo iria sofrer através da paixão em Jerusalém, né, como que de um batismo, com o qual devia ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado transpassado de Jesus Cristo são tipos de batismo do batismo e da Eucaristia, né? Um batismo de sangue, um batismo de dor que passou o nosso Senhor. Não só o batismo de João Batista, mas o verdadeiro batismo. É por isso que o batismo, quando nos insere na vida de Cristo, e a ordem de obedecer a Cristo custa muito, porque para nós é uma cruz. Essa é a cruz da nossa vida. Porque a nossa vontade é dormir em vez de acordar e trabalhar. Nossa vontade é descansar em vez de trabalhar. Nossa vontade é comer mais quando a gente já comeu. Nossa vontade é dormir mais quando a gente já dormiu. Então, essa é a nossa vontade. Mas quando abrimos mão disso para o bem dos outros, essa cruz de cada dia também é o nosso batismo na paixão de Nosso Senhor. Se há um batismo de purificação, que é a água, há um batismo também desse esforço, né, desse Cristo que, por paixão e amor, morreu por nós. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. O batismo na igreja acontece a partir de Pentecostes. Os apóstolos começam a batizar. São Pedro anuncia a vida de Cristo, toda a paixão, anuncia quem ele é, e a partir daquele momento todos se convertem, porque ouviram o anúncio da boa nova, que é o Evangelho, e se dedicaram e quiseram a viver essa vida nova. Então, pela conversão, são batizados. Então acontece o primeiro batismo logo depois de Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2:38. Parágrafo 1226. Então, o que acontece, logo no parágrafo seguinte, diz assim: segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo, aquele que crê, o crente, comunga na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Nas letras pequenas diz assim, né, que é exatamente um texto de Colossenses. Batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, essa vida nova, sepultados com Cristo. Como seremos mortos? Pela cruz de cada dia. E qual é a cruz de cada dia? O cumprimento do nosso dever. E o que é o cumprimento do dever? Esse é o meu Filho amado, escutai-o. E quando escutamos, colocamos em prática. Essa é a cruz. Colocar em prática a vida dele na nossa vida. Ser configurados a Cristo. Por isso, o batizado, ele se reveste de Cristo. O batismo é um banho que purifica, que santifica e que justifica.
A justificação dos filhos de Deus se dá pela ação de Jesus Cristo. É uma graça. É por isso que aquele que crê viverá pela graça. Não pode viver pela própria vontade, porque senão leva para o pecado de novo. Tem que viver da graça. Senão é um desgraçado. Sem a graça é uma pessoa. Sem a graça é um desgraçado, né? Então, sem o amor, sem o apoio de Deus, é uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa orgulhosa não tem a graça. Porque ela não se sente necessária de Deus. Quando a pessoa não reza mais, quando a pessoa não vai na missa, quando a pessoa não ama os seus, o orgulho é tão grande que ele se configurou ao diabo, perdeu a graça e é um desgraçado. Então é isso que acontece quando é uma deturpação do próprio amor de Deus. Então Deus deu uma ordem e essa ordem nós precisamos ouvir. Por que a gente ouve continuamente? Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, esse é como um irmão, uma irmã e como uma mãe. Porque ouviram a palavra de Deus, puseram em prática a vontade de Deus, né? É meu irmão. Então isso que nós pedimos hoje ao nosso Senhor, né? Que essa graça de entender que a iniciação que passa por várias etapas, muitas vezes passa muito rápida ou às vezes é um pouco mais lenta. Por exemplo, o batismo de criança é uma coisa muito rápida. Para a criança é uma coisa muito rápida. Ela não fez catequese, não fez nada. Quem faz é o pai e a mãe. Faz um cursinho muito rápido, de 1, 2 horas e acabou. Pronto. Fez, já sabe das obrigações, porque já sabia antes. Agora só tem que passar para o filho essa vida que ele tem que viver. Então, essa luta dos pais vai ser manifestada nos filhos. Os filhos imitam os pais. Se vê o pai e a mãe rezando, vão rezar. Se não vê rezando, não vão aprender a rezar. Se vê o pai e a mãe brigando, vão brigar. Se vê o pai e a mãe xingando, vão xingar. Se vê o pai e a mãe ajudando, vão ajudar. É isso que acontece. Por isso que as crianças aprendem dos pais. E por isso existe uma iniciação muito rápida. É essa. Ou quando há um perigo de morte, a pessoa não foi batizada e está morrendo. Então não dá nem tempo de dar catequese, não dá tempo de falar da vida de Cristo. Então o que a gente vai lá? Vai correndo e batiza. Porque é uma iniciação muito rápida. Mas a prática é que a iniciação deveria ser um pouco mais lenta, que é chamado paulatinamente, ou seja, vai aprendendo aos poucos. Então vai aprendendo o mistério, vai aprendendo o que são os sacramentos, vai aprendendo o que é a vida de Cristo, vai aprendendo o que é a remissão dos pecados, vai aprendendo cada uma dessas coisas. Por isso é chamado de catecúmenos. Os catecúmenos que se preparavam para receber o batismo. Tanto que antigamente a pia batismal ficava, em algumas igrejas ainda é assim, quando você entra na igreja, a igreja é muito antiga, a pia batismal está do lado esquerdo. Então ela está do lado esquerdo ali, bem na entrada da igreja. Por quê? Porque a pessoa participava da missa, ela entrava, ela não era batizada, todo mundo participava da missa. Ela participava da missa até a hora do evangelho e até a hora do sermão. Quando terminava o sermão, que ela ouvia, que é o evangelho, o anúncio, aqueles que não eram batizados se levantavam e iam embora. Depois tem essa prática também, muita gente depois que, antes do padre começar a falar, no passado, o padre começava a falar, era tudo em latim, ficava na missa inteira em latim. Aí quando o padre ia falar na língua vernácula para explicar, saía tudo. Uns para fumar, outros para conversar, né? Porque havia aquela prática dos que não podiam ficar na missa, participar da comunhão, ficavam fora. Hoje em dia não. Os que não comungam, pode ficar até o fim. Não participam da comunhão ainda, porque não estão preparados. Mas a preparação os vai torná-los mais aptos. E é uma verdadeira alegria participar do corpo de Cristo. Isso é meu corpo, tomai e comei. Isso é meu sangue, tomai e bebei. Quem come deste pão e bebe deste vinho, tem a vida em mim. Já pelo batismo já tínhamos. Mas pela comunhão é uma renovação. A cada domingo renovamos esse propósito. E quem participa da missa diária, renova todo dia. Esse desejo de estar com Cristo, de viver por Ele, com Ele e nele. Então, o batismo acontece exatamente, nos reveste de Cristo. Purifica do pecado, santifica pelas obras e justifica um dia na vida eterna. Então essa iniciação cristã poderia acontecer de forma muito rápida ou lentamente. A praxis é que acontece depois do anúncio, depois do acolhimento do Evangelho. Então aí sim, profissão de fé, né, o batismo, a efusão do Espírito Santo e aí por fim o acesso à comunhão. Depois, aí aquilo que vai para frente é a ordem, ou a vida religiosa, ou o matrimônio.
Então, o batismo, parágrafo 1230, diz assim: tem variado pelos séculos, foi sendo aperfeiçoado o batismo. O batismo era só para adultos, depois colocaram as crianças, porque e se a criança morre antes, né, de não conhecer o anúncio? Sem o batismo ela não foi inserida em Cristo, então se não foi inserida em Cristo, como é que ela vai para o céu? Então começaram algumas dúvidas, e para sanar esses problemas a igreja começou a mudar algumas práticas, que antes era só depois de convertei-vos e crede no Evangelho. Acreditou naquilo que foi falado? Então muda de vida. Pronto, então já pode ser batizado. Batizado agora tem essa vida. Mas a criança é pequena, então o que acontece? Mas desde o século III já começam a batizar as crianças, porque viram que era uma necessidade. Começou uma dúvida, olha, não deu tempo de crescer, não deu tempo de aprender a vida de Cristo, então não está inserido na vida dele. Então vai para a vida, vai para o céu? Então começaram a batizar antes. Então, aí começou, por isso a iniciação mais rápida, né? Então, isso para as crianças é de modo mais rápido, né? Mas para aqueles que compreendem, ou seja, para as crianças, depois dos 7 anos, que é a idade da razão, elas já podem atender. Por que o padre até 6 anos batiza a criança? Porque ainda não está na idade da razão. Dos 7 anos para frente tem que fazer catequese, porque já tem razão, já tem capacidade de conhecer. Não que antes não tinha, já tinha. Até porque criança aprende muito rápido, né? Eu lembro minha sobrinha, com 3 anos, minha sobrinha com 3 anos, derrubou um negócio, né? E caiu e quebrou. Aí minha irmã falou assim, quem que fez isso? Só tinha ela, né? Quem que fez isso? Não falou que foi ela. Quer dizer, não tem razão. Tem, ela sabe que se eu dissesse que era ela ia apanhar. Então já sabe, já tem razão, já sabe das coisas, não tem consciência da gravidade do que quebrou, não tem consciência do que vai apanhar, mas já conhece alguma coisa, já tem noção das coisas, daquilo que deve fazer. Mesmo com 3, 4 aninhos já tem um pouco de razão. Mas é que com 7 compreende mais, até porque com 7, 8 anos já está lendo. Compreende até sozinho, lendo. Tá bom? Então, hoje, né, portanto, nas igrejas, né, tanto de ritos latinos quanto orientais, né, esses 3 sacramentos são chamados sacramentos de vida de iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia, que é a comunhão. Então, esses 3 são de iniciação cristã. Um é a inserção, o outro é a iluminação da compreensão daquilo que é o mistério, que é a confirmação, e, por fim, a participação na Eucaristia. Então, essas 3 são iniciação cristã. Por isso que na igreja oriental, quando fazia os 3 juntos. Tanto é que na igreja também latina, a crisma era dada também no dia do batismo. Tanto é que algumas pessoas, até 1962 ou 61, até 61, quem foi batizado antes de 61, recebeu crisma. Depois de 61, crisma foi dado depois dos 14. Tá bom? Então é isso. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, aqui na nossa região, aqui acho que era assim. Então, agora aqui a gente vai entender um pouquinho os sinais. Quais são os sinais do batismo? No rito do batismo existem vários sinais. O primeiro é o sinal da cruz, que o cristão é inserido na cruz de Cristo, junto com ele. E aqui diz assim: o sinal da cruz no limiar da celebração, logo no início, assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer-lhe e significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela cruz. Por esse sinal seremos salvos. Qual o sinal? Da cruz. Esse é o sinal do cristão. Por esse sinal seremos salvos. Depois, o anúncio da palavra. Pelo Evangelho é anunciado a palavra de Deus, que ilumina com a verdade revelada os candidatos a participarem dessa assembleia e suscita uma resposta de fé inseparável do batismo. Tanto é que professamos a nossa fé a cada Santa Missa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E aí continua. Então essa é a nossa fé. Depois, professamos essa fé na igreja, depois do Evangelho e depois da explicação, quase que como um sinal daquilo que é a vida dos cristãos nas leituras, o Evangelho, que é a vida de Cristo, né? E depois, por fim, na profissão de fé, depois do sermão, que deveria ser, né, quase que um resumo, quase que uma conformação com o magistério da igreja, ou seja, ensinar que aquilo que Cristo ensinou
que o Antigo Testamento proclamou tem uma continuidade até a vida eterna. O plano faz parte do plano divino desde o início até o fim. É um plano divino que no Antigo Testamento foi aumentando a compreensão e hoje em dia também aumenta a compreensão disso. Tanto é que alguns dogmas foram proclamados muitos anos depois. Por quê? Porque a compreensão dos mistérios daquilo que Cristo revelou só foram sendo compreendidos depois. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Não está escrito que ela foi concebida sem a mancha do pecado original, mas se compreendeu que Cristo, se viesse na mancha do pecado original, seria manchado pela mancha do pecado original. A sua humanidade seria manchada. Para que não fosse manchada, ele fez com que ela fosse preservada da mancha do pecado original. Deus tem esse poder? Tem. E por que ele fez isso? Por que ela concebeu do Espírito Santo e do poder do Altíssimo? Porque senão Jesus seria filho de São José. E não é. Filho do Espírito Santo e do Pai. É filho do Pai e no Espírito. Então é isso que acontece. É filho do Pai. Eu falei do Espírito Santo. Filho do Pai e do Espírito Santo ungido. Então é isso que acontece. Então professamos essa fé naquilo que é revelação. Depois a água batismal que vai ser lançada na cabeça das crianças, que pode ser essa água da noite da Páscoa, que é o que a gente faz aqui na catedral, né? Essa água é para mostrar que está submerso, mergulhado nessas águas para ser purificado. Depois, essa tríplice imersão é para mostrar: eu te batizo, fala o nome da pessoa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 3 vezes, exatamente para mostrar essa infusão, essa nova vida, né, na vontade do Pai, no exemplo do Filho e na graça do Espírito Santo. Então é isso que nós somos, que acontece conosco, né? Aqui no parágrafo 1240 diz assim: no nosso batiza assim, diz o nome da pessoa, da criança ou do adulto, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já no Oriente, né, eles dizem assim: o servo de Deus, e diz o nome da pessoa, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, muda um pouquinho a fórmula, né, mas é o mesmo batismo, tá bom? É o mesmo batismo, muda só um pouquinho a fórmula. Depois existe também no rito do batismo a unção com santo crisma, óleo perfumado consagrado pelo bispo, né, na quinta-feira, na manhã, seria a quinta-feira de manhã, aqui na nossa diocese é a quarta-feira à noite, mas seria na quinta-feira de manhã, né, é ungido esse óleo, né, e que significa o dom do Espírito Santo, o bom odor de Cristo. Por isso ele tem um perfume, ele tem bálsamo nesse óleo, por isso que é para que tenha o bom odor de Cristo, né? Então, por isso esse é o único óleo que tem um perfume, que é bálsamo, né? E tornou-se, né, um cristão, né, isto é, ungido pelo Espírito Santo e incorporado a Cristo, que é ungido, sacerdote, profeta e rei. Por isso que a criança também é ungida, porque ela recebe também ali o munus, né, exatamente, de sacerdote, porque vai oferecer muitos sacrifícios na sua vida. Não são poucos. Profeta, porque ele também tem que anunciar o amor de Deus. Se não for com palavras, pelo menos com boas obras. E por fim, rei, porque ele é filho de Deus e deve se comportar como um filho de Deus, como um rei de verdade, com uma realeza, com uma dignidade divina, tá bom? Então por isso que quando é ungido, é para que ele seja sacerdote, profeta e rei. Então, e esse mesmo crisma será dado pelo bispo, porque de certa forma o bispo que ungiu aquele óleo, então é como se fosse a continuidade. Na igreja também a água do batismo, quem ungiu aquela água? Foi o bispo. Aqui na catedral dá certo, nas outras paróquias não dá para me juntar um balde de água para dividir para a diocese inteira. Dá para só um pouquinho, só para o ano inteiro dá. A gente faz a conta aqui, para o ano inteiro dá. Teria que ser uma piscina para fazer a diocese inteira, para batizar todo mundo, né? Graças a Deus. Então, a veste branca, que é revestido de Cristo, vestiu-se de Cristo. Depois a vela, que é acesa no Círio Pascal, significa que Cristo iluminou essa nova criatura, esse novo Filho de Deus. Então, Cristo iluminou. Essa luz também é a luz que acende no Círio, que também é da Páscoa. Essa noite, né, é bonito que quando o Círio entra na igreja, ó noite verdadeira, né, onde a luz entra no meio das trevas, né? Então essa luz que entra no meio das trevas, essa vela iluminou também a escuridão do pecado
e a mancha do pecado na nossa vida. Então isso é importante também a gente frisar. Depois no rito, antigamente, no rito antigo ainda tinha o rito do sal, colocava um pouco de sal na língua da criança, né? Só da criança, do adulto não precisava colocar. Mas na língua da criança eu colocava o sal. Por quê? Para que ele foi luz do mundo, com a vela, e sal. Sal, né, para dar, né, o bom sabor, e a luz do mundo para iluminar o mundo com a vida de Cristo. Então é bonito o rito, porque nos insere numa vida nova, mas também somos chamados. É um direito nosso de ser filhos de Deus agora, a partir do batismo. Mas é um dever nosso nos comportar como tal. Então, isso é o mais bonito do rito do batismo. E por fim, a bênção solene, que é dada aos pais, aos padrinhos e à criança. Esse é o rito, né, do rito do batismo. E já para adultos, quando tem o crisma e a comunhão, então se completa o rito inicial. Os 3 sacramentos de iniciação cristã já são dados para o adulto logo de cara. Aqui na paróquia a gente faz dividido, né? Então um, outro e outro. Exatamente para viver melhor, até o tempo de preparação para conhecer mais e viver melhor, tá bom? Quem pode receber o batismo? 1246. Todo mundo, né? O catecúmeno se prepara para o batismo e ocupa então um lugar importante, sendo a iniciação da fé à vida cristã, para receber bem o batismo, uma vida nova, a confirmação, a compreensão dos mistérios de Deus iluminados por essa verdade e a Eucaristia. Com essa verdade, anunciamos ao mundo esse amor. Essa formação cristã deve ser integral e todos devem receber. Para os adultos deve ser integral, entender tudo. Por isso que a catequese é um pouco longa. Para as crianças de 7 anos em diante, para os jovens de crisma, para os adultos, e mesmo isso que nós estamos fazendo na Escola da Fé, é renovar tudo aquilo que a gente já conheceu. Agora vamos ser sinceros. Hoje, quem fez a primeira comunhão quando era criança? Crisma quando tinha 14, 15, 16, 17, mais ou menos isso. Então, o que acontece? A nossa compreensão era boa, a gente não era retardado, a gente aprendeu bem. Mas a compreensão hoje, ouvindo tudo isso daqui de novo, é outra. E se daqui 2 anos vocês pegarem e lerem tudo de novo, vai ser melhor. E daqui 10 anos, vai ser melhor ainda. Porque a nossa compreensão desses mistérios aumenta. Quem casa acha que vai ser uma maravilha. Depois de muitos anos, compreende o valor do matrimônio, apesar das dificuldades. Essa é a diferença. Então, isso tudo muda. Então, tudo vai mudar. Quando a gente é inserido no Cristo, parece que é uma festa bonita, vai ter um almoço fantástico. Mas não é isso. Isso não é o importante. Mas isso é bom. Mas depois a gente vai compreender a grandeza disso, que é muito maior do que essa festa. E vale muito mais do que tudo isso. Então, o batismo das crianças é para que elas sejam libertadas do poder das trevas, para serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, porque são pequeninas, ainda não compreendem, não podem anunciar o Evangelho, nem entender e nem compreender o Evangelho, mas já são inseridas no Cristo, porque a compreensão se dá paulatinamente. Hoje elas sabem porque tem que rezar, hoje elas rezam porque os pais mandam, daqui para frente vão compreender a necessidade. Mas isso tudo, primeiro, é forçado. Também as crianças vão na escola por não sei porquê, né? Esses dias mandaram um vídeo bonitinho, o menininho chegando todo contente da escola, a mãe toda contente. Aprendeu tudo hoje? Eu falei assim, não sei, acho que não, porque semana que vem, amanhã eu vou ter que voltar, né? Então, quer dizer, é verdadeiro. Então a gente vai ter que voltar muitas vezes para a fé, né? Então o menino foi mais que verdadeiro, né? As crianças são mais sinceras do que qualquer outra coisa, né? E dizem a verdade mesmo, né? Quando gostam, quando não gostam, não estão nem preocupados, dizem a verdade. E essa é a sinceridade que Nosso Senhor queria ver, né? O reino dos céus é dos pequeninos. Tanto que com essa frase, o reino dos céus é dos pequeninos, foi por causa dessa frase que encontraram um motivo no Evangelho, porque assim, quem pode ser batizado? Quem compreende. Jesus disse isso. Então só pode ser batizado adulto. Aí as pessoas, mas se morrer pequenininho sem compreender, então vai morrer sem a fé cristã, sem ser inserido em Cristo? Aí começou o primeiro problema dentro da igreja, um dos primeiros, né? E aí encontraram no próprio Evangelho, o reino de Deus é dos pequeninos. Não impeçais de vir a mim. Como que se vai a Cristo? Pelo batismo. Então vamos batizar a criança. Pronto. Encontramos dentro do Evangelho uma necessidade
de batizar as crianças. Pronto, uma prática de batizar. Porque a igreja não inventa nada. O que a igreja faz é descobrir nas palavras de nosso Senhor o que Ele quer de melhor para nós. E esse é o papel. Cristo viveu, tradição. Os apóstolos escreveram, Sagrada Escritura. E a igreja, a compreensão da vida e daquilo que está escrito, se chama magistério. Por isso a igreja escreve documentos para que para que todo o povo de Deus compreenda os mistérios revelados por Jesus Cristo aos apóstolos e escritos na Sagrada Escritura. Então é isso que a gente faz. O magistério é para que não haja diferença. Não pode batizar criança. Não, mas ele disse que vinde a minhas crianças e não impeçais. Mas ele disse que é só para quem compreende. Sim, a criança ainda não compreende plenamente, mas ela tem a capacidade de compreender? Tem, então dá. Só que a compreensão dela agora é limitada, depois vai ser maior. A limitação de quem entra para a universidade é que ele ainda não sabe a profissão. Depois, quando ele fizer doutorado e PhD, ele vai ser muito melhor. Então, porque ele não é um PhD, então ele não pode aprender a profissão? Não, ele vai aprender devagar. Quando ele for muito bom, aí já está perto da idade de morrer. Então, ele vai ser muito bom quando estiver morrendo. Então, a gente vai ficar bom quando estiver morrendo. Então, mas por quê? Porque seguiu essa linha das compreensões de Nosso Senhor. E se não for, a gente reza, né? Né, Dona Maria? Fez uma manifestação assim? Né? A gente, depois de velho, a gente não sabe se vai ser bom, né? Pode ser que não seja, né? Então, pode ser que não seja. Deus queira que seja, né? Quem pode batizar? A princípio é um diácono, e o padre e o bispo. Mas, em necessidades extremas, outra pessoa pode batizar. Por exemplo, uma criança que está em estado grave no hospital e pode morrer. Pode ser até enfermeira. Usando água benta, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se sobreviver, termina os ritos na igreja. Se não sobreviver, já está batizada. É bom que seja. É bom que seja, né? Porque se a água batismal foi benta no dia da Páscoa, é bom que seja qualquer água benta. Mas que seja água benta, tá bom? Exatamente para assim. E se fosse um judeu, uma enfermeira judia que estivesse no hospital, poderia, e não pode ninguém entrar porque está na UTI, neonatal, e não pode batizar? Pode, ela poderia ir lá com o pedido do padre, da família, e falar assim: olha, a senhora pode dizer essas frases aqui para mim? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A intenção é ser inserido na vida de Cristo. Mesmo que fosse uma pessoa que não tem fé cristã, tem fé judaica, mas poderia batizar, poderia. Porque é uma necessidade da criança, do doente, da pessoa que está perto de morrer. Até o imperador Constantino concedeu que todo o império romano fosse cristão, por causa da mãe dele, né? Santa Helena, que resgatou a cruz, resgatou o lugar, né? Foi por causa dela que havia um templo lá, né? Um templo romano no lugar que Cristo foi sepultado e ressuscitou. Os romanos, para que os cristãos não fossem lá visitar, construíram um templo a um deus romano. Então os cristãos pararam de ir lá, né? Porque era um templo romano e não ia adorar outros deuses. Então pararam de ir lá. Mas só que com essa norma de maldade, ficou gravado exatamente onde Jesus foi sepultado e ressuscitou. Então o que foi? Santa Helena já era agora a mãe do imperador, mandou o mesmo exército que construiu um templo a um outro deus, agora tira tudo, vamos escavar e vamos descobrir o lugar que aconteceu. Pronto, quer dizer, você vê como que às vezes o império durar muitos anos serviu. O mesmo império que perseguiu, agora é o império que se converteu. É verdade que não era muito de coração, porque era o mandato do imperador. Mas até o imperador foi meio malandro, né? Ele sabia da vida errada que ele tinha, a mãe dele já era muito boa, e uma vida mais santa. A dele era tão errada que ele andava sempre com um padre perto dele, porque se ele estivesse perto de morrer, o padre batizava ele naquele momento, porque ele sabia que pelo batismo estariam perdoados todos os pecados. Então, malandro, né? Então, bem malandro, né? Então, não sei se valeu. Mas, por exemplo, se for uma situação tão extrema, e a pessoa não conseguiu nem pegar uma água benta, ela pode dizer as mesmas palavras? Não, pode dizer, mas é aquele negócio, exatamente, fez a fórmula, né? Usou a fórmula, né? Que são as palavras, né? A intenção foi da igreja, foi da intenção da igreja. A água não foi porque não tinha jeito? Não, então Deus vê com misericórdia. Agora, podendo que seja com água benta, é melhor, tá bom? Então é isso, não custa nada, passa na igreja, pede o Padre abençoar e acabou, vai para o hospital.
Tanto é que às vezes vai pedir para o padre se pode ir lá no hospital. O homem está morrendo e o padre naquele horário não pode. Então toma aqui água benta e vai alguém e batiza. Pode ser até o pai, a mãe que entra na UTI e faz. Tá bom? Então isso pode acontecer. É verdade que a consciência, porque a criança é pequena, então a consciência é dos pais, eles que pedem. Diferente o imperador, que ele quando estava perto de morrer, pediu batismo. Então ele pede. Então quando a pessoa não é batizada e ela pede, pode ser batizada. E nesses casos extremos também, eu ouvi dizer uma história que também uma pessoa que estava se preparando para o batismo, sofreu um acidente de carro e perto de morrer, não deu tempo de batizar, mas pediu para que alguém chamasse o padre para que ele fosse batizado. Então deu tempo e ele foi batizado antes de morrer, né? Então estava se preparando, mas não tinha chegado os dias, né? Então, mas sofreu um acidente e aconteceu isso. Então pôde ser batizado antes do tempo previsto, antes de qualquer outra coisa, foi. Então isso é possível, tá bom? Então o que acontece, parágrafo 1258 diz assim: são batizadas pela sua morte por e com Cristo. Esse batismo de sangue, né, com o desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento. Então o que acontece é que a convicção da pessoa, por exemplo, uma criança que morre, né, nasceu, viveu horas e morreu, não deu tempo de ser batizada. A intenção da família era batizar, então foi um batismo de desejo, não aconteceu. Está na graça de Deus, está na mão de Deus. Teve o desejo, mas não deu tempo. Não deu tempo, não por negligência dos pais, porque não deu tempo mesmo. Então, era um desejo da família fazer daquela criança, né, cristã? Sim, mas deu tempo? Não deu tempo. Um dos filhos da família Martã de Santa Zélia e São Luís não deu tempo de ser batizado. Os outros foram, porque cresceram um pouquinho e tal, mas um não deu tempo, foi um aborto espontâneo, né? Quer dizer, não foi aborto, nasceu prematuro, né? Então, quer dizer, acho que não deu tempo, né? Então morreu. Então tudo isso mostra também os sinais, um sinal do desejo de Deus, né? Qual o sinal de desejo de Deus? Que, havendo desejo da família, Deus pode suprir o desejo, né, dessa situação. Então é um sacramento, né, como diz aqui o Catecismo 1258, é um batismo de sangue. Pela própria morte, ele imitou Cristo que morreu. Então é um batismo de sangue. Cristo, pela paixão, morte, foi um batismo de sangue. Ele mesmo disse que teria que ser um batismo. Estais dispostos, né? Disse para os apóstolos, né? A esse batismo de sangue, né? Então eles dizem, sim, podemos. Depois vai ter também. Vai ter porque disseram podemos. Então vai ter para eles também. Então o que acontece é que sendo de Cristo, né? E sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, a saber, divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, sob a forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Como uma criança que não foi batizada e que morreu antes, foi associada ao mistério da paixão de Cristo. Pela sua paixão, morreu. Então a própria igreja coloca e afirma isso no parágrafo 1260. Tá bom? Então isso afirma exatamente porque havia um desejo da família. Diferente quando não havia um desejo, a família nem conhecia a fé cristã e perdeu alguns filhos, ou morreu alguma, não teve jeito. Então aí está na mão de Deus também a misericórdia. Tá bom? Porque não conheceu. Então é uma outra história. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aos que não sabiam, vai ser menos cobrado. Aos que sabiam e não fizeram, muitas chicotadas. Aos que não sabiam, né? Aos que sabiam, né? Que não sabiam, vai ter chicotada também, menos um pouco. Vai ser menos dor, né? Mas vai ser mais dor para quem sabia e não fez, tá bom? Então a graça do batismo garante a purificação dos pecados e um novo nascimento no Espírito Santo. É isso que faz a graça do batismo, porque é um dom dado por Deus, é um presente que é dado. Recebe-se um presente naquele dia, uma vida nova em Cristo, né, uma purificação dos pecados e um novo nascimento do Espírito. Todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, quando é adulto, né? Bem como todas as penas do pecado.
Inclusive o batismo é poderoso mesmo. Até as penas do pecado passado são apagadas pelo batismo. Pela confissão é apagado o pecado, mas a pena está lá esperando no último dia. Mas pelo batismo até as penas são apagadas. Então, parágrafo 1263. Tá bom? Até as penas, né, são perdoadas. 1264 diz assim: no batismo, quantas horas? Ih, passou um minuto. No batismo, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como o sofrimento, a doença, a morte, a fragilidade. Esse parágrafo eu vou ter que ler inteiro. Inerentes à vida, faz parte da nossa vida tudo isso, como as fraquezas de caráter, assim como propensão ao pecado, todos nós temos, sofremos a tentação continuamente, que a tradição chama de concupiscência, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado, fomes peccati, como diz peccati, né, como diz o latim, né? Então, é como fosse uma necessidade? Não, é uma inclinação. Por isso, deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, aquele que tiver combatido segundo as regras será coroado. Combati o bom combate, guardei a fé. É isso que vai dizer São Paulo. Esse é o combate da nossa vida, não sucumbir à tentação do demônio. Eu queria terminar até o 1280, mas ficamos no 1265, tá bom? Então, a próxima aula, que não será na semana que vem. Semana que vem não tem aula. Eu estarei no retiro e aqui eles vão precisar usar o salão para fazer o bazar. Então, semana que vem não tem aula, tá bom? Vai pular, na outra volta de novo, tá bem? Tem uma semana de folga para todo mundo, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.